ter morado em nossa vida. Muito bem-vindo ao Presença Amiga, um programa que vai aproximar você dos trabalhadores do movimento espírita. O Presença Amiga é uma produção da área de ações estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos com a presença amiga de Jurema Seckler. Ela é do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Andaraí. Jurema é museóloga e faz importante trabalho no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, através da área de ações estratégicas, e ela trabalha com preservação da memória. Jurema, muito bem-vindo à Presença Amiga. Muito obrigada. Olá, pessoal. Olá, Henrique. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, inaugurando, o Presença Amiga. Muito obrigada aí pela Arai pelo convite para essa inauguração. É uma alegria ter você aqui. O Jurema, você que trabalha com a memória espírita, o que é memória espírita? Olha, Henrique, a memória espírita é um sistema organizado de lembranças, produzidas pelo movimento espírita, pela comunidade espírita, pelos grupos, que se relacionam, e que pode ser toda essa produção dessas lembranças pode ser em nível local, pode ser em nível estadual, pode ser em nível internacional. Então, essa memória coletiva, produzida, ela estabelece a identidade, do grupo, o jeito de ser, os ideais, as ideias, mas é necessário que ela tem uma grande necessidade de estar constantemente sendo alimentada, sendo reavivada, sendo divulgada, senão pode, aos poucos, se perdendo. Pois é, então ela se perde. Então, para ela não se perder, nós temos que preservar. Então, essa preservação da memória, ela é muito importante. Ela é muito importante. A gente pode até pensar assim, vamos visualizar, vamos voltar no tempo, Henrique? E visualizar Kardec, lá 165 anos atrás, orientando, organizando, arrumando toda aquela sua documentação, todo aquele acervo que foi preservado depois por Amélie Boudet, pelos médiuns, pelos historiadores, por todos aqueles pesquisadores ou por aqueles assistentes que participaram daqueles momentos históricos, da terceira revelação. Então, toda aquela documentação foi fundamental para que se formasse essa base da doutrina espírita. Imagina, se essa documentação não tivesse sido preservada. E é tão importante que você vê que até hoje, agora houve um boom mesmo de pesquisa em relação a essa documentação que vem ampliando o conhecimento sobre o próprio Kardec, a vida dele, sobre a própria doutrina espírita no mundo. Então, a documentação, esse suporte de toda essa memória, ela é fundamental e precisa ser preservada, senão você não vai ter a fonte, para poder contar a história. Não tem memória. Exatamente. Viramos um grupo esquecido de tudo, não se resgata nada. Senão começam os vazios, e não pode. Pois é, aí nós estamos falando então de resgatar, né? Onde é que então está guardado esse acervo que vai compor a memória do nosso Estado aqui, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, do movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro? Existe já um acervo para que se preserve isso? Claro. Cada centro espírita tem o seu acervo, tem a sua história, que a gente sabe que é maravilhosa. Então, a doutrina chega no Brasil. Então, toda essa prática espírita diária, centenária, de cada casa, de cada federativa. Então, você imagina, é um acervo produzido diariamente, de documentos administrativos, de atas, de mensagens mediúnicas, de fotografias, de vídeos de gravação. Tudo isso são o que a gente chama de suporte da memória,
Porque se isso não se preserva, como é que a gente vai ter esses elementos para buscar informação, né? Então, os centros espíritas, há essa preocupação muito grande na preservação dessa documentação para que o centro espírita possa contar a sua própria história. Nós, às vezes, encontramos algumas dificuldades em algumas casas em resgatar a sua própria memória, porque, às vezes, aquele material, aquele documento ficou na casa de um trabalhador, aquilo se extraviou, aquilo se perdeu, aquilo é guardado em locais que não tem nenhum cuidado para Pois guardar. é, Jurema, sabe o que eu estava pensando agora? Que muita gente faz aquelas arrumações, né? E tem gente que gosta, é coisa velha, vamos jogar no lixo. Exatamente. E aí a gente tem que pensar o seguinte: todo centro espírita, né, toda federativa, a gente tem na casa espírita, por exemplo, vamos pegar o núcleo, né, dessa memória espírita, a casa. Toda casa espírita ela tem o seu patrimônio material. O patrimônio material é a própria casa, são tudo aquilo que está ali dentro, em termos materiais, é toda essa documentação, é tudo isso que tem que ser preservado. E ela também tem o patrimônio imaterial, que é o patrimônio espiritual, que são os guias da casa, são essa comunicação, esse testemunho com a espiritualidade que é importantíssimo, né? Cada casa, todos nós nos comunicamos com a espiritualidade através da mediunidade. Olha que coisa maravilhosa, né? E a gente precisa guardar esses testemunhos. Primeiro, porque testemunha para o resto do mundo, não é? Que nós temos essas relações, e depois esses testemunhos expressam o amor desses guias espirituais por nós, pela nossa casa. E aí, quando a gente tem isso tudo, que a gente consegue remontar a nossa própria história, os momentos de alegria, os momentos, os reveses, os momentos de dificuldade, não é? A luta daqueles primeiros, né, que são os pioneiros, que nós temos tanto cuidado em não esquecer, porque quando você vai buscar os pioneiros e você vai fazendo esse resgate histórico, esse distanciamento histórico, você percebe claramente o projeto espiritual daquela casa. A Sueli Caldas Schubert, no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, ela coloca o centro espírita, ele era primeiro criado na espiritualidade. Sim, a bem lembrado. planta está lá. Não é? E muitos desses trabalhadores, os pioneiros, eles vieram comprometidos lá com Jesus, vou para lá para montar um polo de luz. Então, muitos desses pioneiros, como eles passaram um momento difícil de consolidação, né, da doutrina no Brasil, eles passaram por momentos muito difíceis. Eu estava pensando até desses pioneiros, se tiverem encarnados ainda, porque se tiver desencarnado é mais difícil. Pode até ser que consigam uma comunicação, mas até a preocupação em gravar depoimentos, né, Jurema, para preservar essa memória. Uma das atividades fundamentais é essa atividade da memória oral. E é isso que a gente diz. Quer dizer, a casa ela tem que resgatar a sua história, principalmente, quer dizer, os documentos. Esse é um trabalho muito interessante que a ARAI, né, está se preocupando muito. E no site da ARAI vocês vão encontrar vídeos de capacitação, ajudando o trabalhador espírita nessa questão, desde aquele primeiro momento do passo a passo, assim, que ele toma a decisão, como é que vai formar essa equipe, né, de preservação da memória, como é que ele vai trabalhar, até chegar o momento em que ele vai difundir tudo na evangelização, na mocidade, ele vai contar essa história. É bem interessante. Essas ações, então, do projeto de preservação, né, que o CERJ faz através da área de ações estratégicas, né, do CERJ. Gente, ó, a letrinha, de vez em quando, passa aqui embaixo. Preste atenção que vocês podem acessar
o site tem muitas informações interessantes sobre a memória espírita. Jurema Seckler apresentando interessantes orientações sobre o como fazer. Mas, então, fala mais dessas ações do projeto, o Jurema, da preservação da memória. Olha, isso tudo do CERJ começa, Henrique, em 2006, com Palmiro Costa. Palmiro, é claro que a preocupação com a preservação da memória já tinha surgido em muitos momentos, mas Palmiro Costa, quando começa a reorganizar administrativamente, né, que organiza o CERJ, que cria a área de ações estratégicas, ele sabia, ele estava convencido de que a preservação da memória era uma ação estratégica para o centro espírita. Era muito importante, porque a preservação da memória da casa une as pessoas, quebra preconceito, ela cria uma união intergeracional entre os veteranos e os mais novos. Jurema, eu acho que isso é fundamental. Gente, no movimento espírita, o jovem que está ou se evadindo, ou o jovem não está chegando, a gente não está nem chegando a uma conclusão ainda, mas olha só que caminho interessante para agregar o jovem na preservação da memória, quer dizer, um trabalho tão bonito. Não, e depois o jovem, os veteranos, vamos chamar assim, eles têm a memória oral. Os jovens há mais tempo. Não, os jovens há mais tempo, eles têm muita coisa que está guardada lá na memória, tem, às vezes, guardado em casa as fotografias, documentos, mas o jovem, ele detém o conhecimento tecnológico dessas ferramentas de preservação que são fundamentais. Ele vai digitalizar aquilo, ele vai pegar, ele vai gravar, ele vai gostar de fazer isso, ele gosta. Então, por isso que eu digo que é uma atividade intergeracional, Sim, de união. E isso tem que ser contado depois para as crianças, na evangelização, para os trabalhadores. Olha, as pessoas ficam de boca aberta, dizendo assim, essa é a história da casa. E aí o que acontece? As pessoas se sentem inseridas num projeto espiritual. Elas vão dizer assim, nossa, eu faço parte disso. E aí os mais jovens vão dizer assim, cara, agora é a minha vez. Porque todos esses que passaram, eles cimentaram o caminho para mim. Nossa, agora eu sou... Então, ela é muito inclusiva. É uma atividade inclusiva. Por isso que a gente defende muito. É uma coisa interessante pensar a noção de pertencimento, ela vem com a memória. A memória espírita, ela vem com essa noção de pertencimento à casa que a gente frequenta. Você pensa bem, quando você vai, quando a sua família, né, mostra aquelas fotografias de você bebezinho, você diz assim, eu sou dessa família, eu fui amado por essas pessoas, eu fui recebido por essas pessoas. Isso daí é inclusão, pertencimento total. É o mesmo processo. Né? Eu considero assim o mesmo processo. Mas deixa eu contar a história de Palmiro. Aí, o Palmiro falou assim, não, vamos voltar no tempo. Aí, Palmiro gente, falou é memória assim, espírita. Então, olha só, está dando esse exemplo factual de memória espírita. Vamos colocar essa ação de preservação da memória na área de ações estratégicas. E é verdade, é uma ação estratégica. Né? E aí começou a gente já trabalhar desde aquela época, levando esses conceitos, essas ideias para alguns centros que o Palmiro articulava. A gente fez oficinas mesmo de como cuidar do papel, essas técnicas, como guardar o papel, como guardar a fotografia, como cuidar desse material digital, vocês vão encontrar no site da ARAI, nesses vídeos de capacitação. Né? Muito bem. Aí também aconteceu uma coisa muito importante, que o Sérgio disponibilizou um espaço memória. Esse salão, né, disponibilizado no Sérgio, então a gente pensou, vamos guardar aqui o próprio acervo do Sérgio, porque o Sérgio tem um acervo de fotos, de documentos, os livros que nós resgatamos. A Sérgio tinha uma biblioteca, mas que foi prejudicada por uma inundação que houve lá dentro do Sérgio.
mas nós salvamos livros que eram muito valiosos. É um Aqueles espaço para é um visitação. espaço para preservação. E nós temos um sonho de agora, que vai voltar às atividades presenciais, de poder receber, né, também um estudioso, um pesquisador que vai lá, que tudo isso está sendo digitalizado pela nossa colega Tereza. Então, olha só, Ela esteja atento, você que está nos tudo ouvindo, sendo nos vendo, digitalizado. esteja atento, porque, olha só, o espaço Memória do CERJ vai estar aberto a você que é pesquisador, a você que é curioso, né, com aquela curiosidade saudável, para conhecer a memória espírita. Ó, o CERJ tem um espaço para isso, e a Jurema está aqui nos auxiliando, está aqui nos esclarecendo sobre a preservação dessa memória e como vai auxiliar para que nós possamos ter nas nossas casas, nas instituições, a preservação, a conservação e mais, né, a valorização dessa memória, É, que é tão importante para quê? Para que possamos valorizar a nossa casa, o nosso trabalho e principalmente as pessoas, não é, Jurema, que se esforçaram tanto nossa, em erguer a casa espírita, em estar ali trabalhando dia a dia. então, agora nesse momento, o SERJ, né, pela ARAI, continua, né? A ARAI continua dando continuidade a essa ideia original, a esse projeto. A ARAI, então, realiza esse projeto de preservação da memória atuando em duas frentes, com dois braços. Um é esse trabalho belíssimo que conduzido pelo nosso Rubens Almeida, que vem trazer a apresentação, vem apresentar, vem dar essa visibilidade da história dessas casas pioneiras. Né? Quer dizer, todo mundo vai se apresentar. Por enquanto, a gente ainda está nas casas, porque realmente a história do Rio de Janeiro é belíssima e muito antiga. Né? E está tudo lá no site do CERJ, essas apresentações. As pessoas precisam levar o lencinho para assistir, porque chora muito. É muito lindo, é muito emocionante. Quer dizer, aí quando você assiste a história daquela casa, que é tão bonito, que é tão linda, é a história de todas as casas. Todas as casas espíritas, para que elas pudessem estar hoje em pé, é toda uma história de dedicação, né? De amor mútuo, né? Da espiritualidade com a gente, da gente com aquela casa, não é? É uma história muito bonita. Todas as histórias são espetaculares. E o outro braço do trabalho é esse da capacitação que a gente faz em termos de rodas de conversa, numa atividade dessa, como eu estou conversando com você, são os vídeos de capacitação para ajudar as pessoas, que é mais técnico, esses vídeos são mais técnicos. Nesse primeiro, por exemplo, que a gente falou sobre a importância de preservar, por que tem que guardar, e o passo a passo dentro da casa, como é que eu monto um espaço de memória. Depois a gente tem um segundo vídeo que a gente vai falar sobre como guardar papel, como guardar a fotografia, como guardar o material digital. Né? O terceiro fala sobre isso, porque, Henrique, nós estamos vivendo momentos históricos. Esses 2 anos são momentos históricos muito diferentes, muito diferenciados. Sim. A doutrina espírita, ela ampliou as suas relações com a sociedade, por incrível que pareça, não é? Porque todos aqueles nossos grupos de estudo, como aquilo ampliou? Quantos corações... Nós fazemos reuniões lá na nossa casa com muitas pessoas nesses 2 anos que nunca pisaram no centro ainda, não É é? verdade, é. Então, nós estamos vivendo momentos históricos. Quer dizer, essa chegada da doutrina chegou a mais corações, a consolação ampliou. Então, a gente precisa guardar toda essa produção,
audiovisual, Porque essa não é porque é produção. um registro em vídeo que ele não tenha ter o cuidado de ser guardado de alguma forma, não é Não, isso? tem palestras que você assiste que são deslumbrantes, que você não pode deixar. Tem reuniões, situações que você tem que guardar para todo sempre. Então, nós temos que guardar isso tudo. Quer dizer, não é Porque só o também, papel, não é só o documento não, físico, tudo né? que O arquivo tiver digital suporte, também. o arquivo digital é um suporte de memória fantástico, não é? Então, tudo isso tem que ser muito bem guardado. E eu tenho certeza que as futuras gerações, quando olharem um pouquinho para trás, vão dizer para nós assim: poxa, obrigado, porque a gente deixou. Porque, olha só, Henrique, eu tenho uma justificativa que eu acho fantástica. Doutor Ah, Bezerra de Menezes, ele reafirmando as palavras de Humberto de Campos, muitos anos depois, ele diz: a missão espiritual do Brasil continua. O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, nós temos. A gente não sabe o que vai acontecer, o mundo está assim que a gente fica perplexo, mas esse testemunho nosso, dessa nossa relação espiritual, da mediunidade com Jesus, desse trabalho de consolação, vai ser levado para o resto do mundo, sim. É claro que vai, porque olha quanto o mundo está precisando disso. Então, nós temos esse material, nós precisamos ter isso tudo guardado, porque isso vai ser, a gente sabe que vai se irradiar para o mundo. Então, eu queria, antes de mais nada, lembrar também uma coisa muito importante que eu gostaria até de reafirmar também, de destacar, que nós temos amigos espirituais que vêm nos ajudar, vêm trazer a mensagem de que estão atentos, que a gente está fazendo, vem nos inspirar, dando força. Um deles é o Antônio Lucena, um espírita que foi jornalista, foi um grande trabalhador da doutrina, que foi um grande preservador, ele deixou um acervo também muito grande. Então, pela mediunidade do nosso querido Alexandre Pereira, do Sérgio, sim. ele já enviou algumas mensagens para nós. Eu até gostaria de ler um trechinho que Ah, ele vai diz ser ótimo. assim, ele nos diz assim, ó: portanto, cuidem de reter, ainda durante a vida física, essas obras individuais para que as gerações do futuro aprendam convosco. Não para que sejam dadas glórias, mas para que fixem a esperança de que vale a pena obrar. Que o Senhor vos multiplique a vontade de servir nesta área. Antônio de Souza Lucena. Então, é muito bom, né? A gente Aí, saber gente, uma mensagem direta da espiritualidade que a e que é qualidade interessante para nós preservarmos a memória física, né? Mas não, olha só, não é nos apegarmos Não, à não, matéria, não é e isso? não é aquela coisa melancólica de ficar guardando o passado, não é nada disso. Agora, que nós temos que voltar para o passado, fazer toda uma análise para poder entender o presente, isso é fundamental. A gente tem que conhecer a nossa história. Nós temos que nos conhecer, né? Conhecer a história do mundo, a história do movimento espírita, como é que isso tudo chegou, porque isso daí fortalece a nossa fé, Henrique. Porque quando você vai Exato. buscar, que você tem esse distanciamento histórico, que você vai observar, você vai ver esse plano espiritual para o Brasil. Então, isso tudo fortalece muito a nossa fé. Por isso que é muito importante que a gente esteja atento a isso, que as casas tenham todo um programa sobre isso, de conhecer suas histórias, seus pioneiros, aqueles espíritos que muitos deles são mentores da casa. Né? Muitos dos Exatamente. pioneiros
eles depois se tornam mentores espirituais, porque eles já, desde muito tempo, eles já tinham prometido lá na espiritualidade, no planejamento reencarnatório, que eles iam cuidar daquela casa, eles iam fundar, cuidar da casa, cuidar dos trabalhadores. Merecem, né? Merecem ser lembrados, né, Henrique? Jurema, olha, adorei esse papo contigo. E, gente, olha só, tá passando letrinha aqui. Essa letrinha é o site do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Está aparecendo aí na sua tela. As informações todas que Jurema Seckler nos deu estão contidas nesse site, vídeos, os vídeos das casas pioneiras, de como fazer, o que fazer na preservação da memória da sua casa. Então, todas as orientações estão aí. Jurema, mais uma vez, que alegria ter você aqui no Presença Amiga. E aí, olha só, se despede, faz as suas considerações finais. Olha, eu só queria, mais uma vez, aconselhar vocês a irem no site, porque vão ver coisas muito bacanas, muito maravilhosas que a ARAI vem produzindo, né? Quero agradecer muito a minha amiga de infância, a Ângela Belu, que está na frente desse barco agora da ARAI, que não é fácil, né? Esse comando do barco. Quero agradecer também, mandar um abraço para todos os meus amigos também, colegas da ARAI, são grandes trabalhadores da doutrina. E a todos que estão assistindo, um grande abraço também para todos, muita saúde, né? Muita paz, né? Muita paz. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. E eu nunca vou esquecer que eu inaugurei este programa Presença Amiga. Muito Com certeza vai ficar na memória, Jurema. Que ótimo. Gente, Obrigada. não perca o próximo Presença Amiga, trazendo a história do movimento espírita através de seus trabalhadores. Até lá! Essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida. Quando você